Olá, vamos falar um pouquinho sobre sexualidade masculina. E para isso eu queria utilizar um artigo. O artigo é de Ivone Matos Vieira, que se chama Identidade do Homem na Sociedade Patriarcal. É um livro bem antigo, da década de 80, Macho, Masculino, Homem. É resultado de um simpósio para discutir o machismo e o homem naquela época que já apresentavam várias situações de problema, né? Esse livro me parece que saiu de catálogo, portanto quem conseguir, ele é excelente. Tem autores como José Ângelo Gaiarsa, tem Moacir Costa, Edvard Macrae, Eduardo de Oliveira, e tem a Ivone Matos Vieira. Cada um, Fernando Gabeira, cada um escrevendo sobre algumas características do machismo tóxico. E esse artigo da Ivone, ela vem explicar algumas situações que eu tenho utilizado muito para auxiliar mulheres que vêm com queixas de namorados, de maridos, de comportamento, ou mulheres que não têm namorados, e a dificuldade é justamente essa, de encontrar homens que elas olhem e vejam: esse homem é adulto, está equilibrado, está desconstruído, né? E aí, eu sempre eu falo, para compreender uma pessoa, nós temos que tentar entender como foi a educação deles, como foi a educação dos pais, né? E quando eu estou tratando alguém especificamente, que se queixa de seus pais, eu falo como é que foi a educação dos seus avós para os seus pais, né? Para que isso seja compreendido e saiba transformar isso, né? Para o bem e para a evolução psicológica de cada um. Então Ivone fala que as crianças, todos nós nascemos, mas o parto psicológico é uma construção que é feita com pai e mãe, né? Então ela exemplifica, toda criança tem essa estrutura de pai, mãe e o filho, e cada um desenvolvendo um papel saudável nessa educação, né? Essa teoria foi construída principalmente com Freud, né, que ele trouxe a questão do complexo de Édipo, ou Electra, mas é uma construção que vem sendo transformada, né? O papel do homem, eu gosto de resumir, tem uma historinha que se conta que normalmente uma mãe leva uma criança para ter um bebezinho para ter uma primeira aula de natação, por exemplo. Ela vai com seu filho, já de seus 3, 4 aninhos, uma piscina pequena, rasinha, tem 5 professores, professoras dentro d'água, muito cuidadosas, e essa mãe não consegue se desvencilhar do bebê e entregar um professor. Ela fica com medo. Não, é o meu filhinho. Não, isso. E o pai ao lado observando, muitas vezes chega um momento que ele se cansa daquilo, pega na criança e joga, e a criança mergulha. Esse pai vem por baixo e aparece à frente da criança, e a criança, no instinto do meio líquido que ele foi criado 9 meses dentro, flutuando na placenta, ele volta à tona e olha para o pai e às vezes até já bate o pezinho e vai. Então a função do pai é jogar o filho no mundo, né? Esse sentido da liberdade. Então esse jogo que a criança faz, ora indo para um polo do pai, ora indo para o polo da mãe, é o jogo do amadurecimento e do nascimento do filho, né? De toda a infância, desde a adolescência até ir para o mundo adulto, né? No passado haviam características muito bem definidas e rituais de passagem, rituais dos indígenas. Até hoje estuda-se em antropologia as civilizações primitivas como é que se fazem
esses ritos de passagem para tentar identificar quais são as falhas que estão acontecendo, né? E esses ritos de passagem tinham a sua função. Então, o que a Ivone analisa nesse livro é toda essa parte do que seria o equilibrado e que muitos homens e muitas mulheres conseguem chegar à vida adulta com essa polaridade muito bem trabalhada e seguem adultos equilibrados e desconstruídos, não totalmente, né? Porque a vida é uma aventura, é uma jornada que vai se aprendendo a cada dia, cada minuto, né? Então ninguém fica totalmente, mas fica minimamente adulto equilibrado. Mas ela analisa sobre a ótica esse triângulo, né? Dessa vez sob uma influência do patriarcado, né? Do homem machista, do homem que a função era unicamente ficar fora, trazendo dinheiro, dando proteção, mas não participava minimamente da educação das crianças. Até o contato, o abraço, às vezes a criança não tinha muito isso, né? Ela conseguia ter o contato da mama, da mãe, do afeto do braço, beijo, carinho, mas não tem lembranças, às vezes, de um abraço do pai com uma musculatura diferente. Essa criança não experimentava isso. E esse mundo feminino, ele é muito sedutor, né? Então, a mãe representa isso, o alimento, né? O acolhimento, o colo. E isso, quando é desregrado, quando essa mãe tem muitas vezes na sociedade patriarcal, não só de um homem que saía, às vezes um abandono, uma mãe que cria um filho sozinho, ou um pai que tem uma doença crônica, né, que essa mulher tem que se tornar uma hiena, como alguns referem, muito dominadora, e aí fica muito difícil para a criança, tanto a menina quanto o menino, saírem dessa esfera feminina. E quando isso acontece, né, existe essa perpetuação de uma relação conflituosa entre esse filho, vamos falar agora do menino, com essa mãe. E assume duas vertentes que são as soluções em desequilíbrio para essa relação com a mãe. Uma é um menino que chega na adolescência e se revolta até por raiva ou por ódio e entra em conflito com a mãe. E resolve virar a pessoa independente e brigar e achar que o mundo é um mundo contrário, oposto ao lado feminino. Então ele reprime toda a sensibilidade, vira um homem durão. E se afasta desse mundo e teme qualquer forma de sensibilidade, porque ele se torna um homem em que a pequena expressão de sensibilidade remete a ele ao mundo do menino, ao mundo da mulher dominadora, a prisão dominadora da mãe. Então ele refuta qualquer forma de sentimento. Ele vem a casar e repete esse padrão com a esposa, delegando à esposa a criação dos filhos. Porque ele não pode se aproximar muito dos filhos para não ficar muito sensibilizado, que pode, na crença dele, torná-lo infantilizado, ou muito sentimentalóide, ou voltar para a esfera feminina da mãe, né? Aqui a autora do artigo, ela fala sobre o homem durão, né? Que é o homem que utiliza a via da separação da mãe. Então, o princípio feminino ligado à sensibilidade e à receptividade, ele faz um corte. E esse corte é pelo medo de voltar a ser dependente, né? Então, ele evita, inclusive chorar, porque as lágrimas lhe derreteriam a armadura de cavaleiro vitorioso e o colocariam em contato com seu lado jovem, terno e feminino. São homens normalmente workaholics, são viciados em trabalho e
há um grande risco de consumo exagerado de bebidas e drogas, porque funcionam frequentemente rumo à sensibilidade embotada. Então, só com bebida e drogas ele se permite abraçar outra pessoa, expressar sentimentos, olhar nos olhos para outros homens e amigos e conversar com mais franqueza, né? Existem sociedades em que isso é muito presente, né? Alguns países, eu já tive experiência, que isso é definido, por exemplo, a Finlândia, né? Os homens falam, nós não conseguimos falar, a não ser que já tenhamos bebido umas 6 doses de vodka. Os russos também. Então a sensibilidade fica muito dependente do consumo de algum alienante ou alguma droga, né? A outra possibilidade, a outra vertente seria de saída psicológica para esse menino é ficar na esfera da mãe, né? Que seria o eterno homem-menino. E que a autora, a Ivone, que é a Ivone Matos Vieira, é uma psicoterapeuta de abordagem corporal. Ela descreve esse homem como um eterno Dom Juan, porque ele fica nessa esfera feminina da mãe, e ele tem até uma frase que é bem típica, que é minha mãe é minha melhor namorada, é minha namoradinha. Ele usa diminutivos, minha mamãezinha, meu amorzinho. E por que ele fica Dom Juan? Porque nenhuma mulher pode ser comparada à mãe dele. A mãe dele é a perfeição. Ele não conseguiu sair daquela esfera, daquela mulher que o provém tudo, né? Inclusive ele vai escolher, vem a casar provavelmente, vem escolher mulheres que tenham esse papel de ser cuidadora, né? E ele não faz nada, ele não sabe fazer nada sozinho, ele é muito dependente. Com o tempo ele pode ter filhos, mas a relação com os filhos é quase de competição. Essa mulher chega a um tempo que olha, casada com esse homem, olha e fala, eu tenho mais um filho, eu não tenho um homem. Né? Tem um autor que é o Bert Hellinger, que criou a constelação familiar, né? Ele descreve o homem menino como esse homem que não rompe essa simbiose com a mãe, né? E inclusive na vida adulta, depois de ter filhos, ele cessa o interesse sexual pela esposa. Por quê? Porque a esposa funcionava como uma fonte de procriação. O casamento foi para ele gerar filhos e trazer os filhos para agradar a mamãe, como troféus. Ele a vida inteira vai ter esse comportamento de mostrar para a mãe que eu sou o belo, eu sou o melhor filho do mundo. Ele tem essa preocupação, ele tem essa dependência, né? Ele não rompe com essa coisa de querer mostrar sempre perfeito. E aí a sexualidade dele fica esse embotamento, né? Um homem muito sensível, mas que não consegue extravasar isso e nem consegue uma relação de homem verdadeiro, independente, com uma mulher empoderada. Né? Ele, frente a uma mulher empoderada, ele se diminui. Por isso ele, normalmente na sociedade, ele vai buscar também uma mulher que é a filhinha do papai. Né? Então eles ficam oscilando nesse papel muitas vezes, né? E isso vem facilitar a compreensão de toda essa questão que são esses homens que temos na sociedade, fruto, claro, de uma sociedade patriarcal que incutiu modelos de educação que refletem isso em vários homens adultos hoje, na faixa dos 30, 40, 50, não importa. Temos isso aí na sociedade. Ou seja, na década de 50, 60, houve um rompimento, um crescimento da mulher com o advento da pílula,
com a liberação das mulheres também conquistando trabalhos tipicamente de homens, mas a educação patriarcal deixou sequelas e ainda temos por aí. Eu vou falar mais um pouco sobre isso numa outra conversa, mas espero que dando essa referência, né, as pessoas possam buscar esse tema em outros autores, em artigos de psicologia, ou de psicoterapia, ou de psiquiatria, né? Mas vou repetir, esse livro, apesar de ser fininho, ele é muito otimizado. Cada artigo vale muito a pena ler, tá bom? Um abraço. Um abraço.